Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? E hoje a gente dá continuidade ao que Brian Michael Bendis está fazendo com os Vingadores. Gente, o cara não tá pra brincadeira. Se você ainda não viu a minha análise sobre Vingadores da Queda, veja, porque a minha análise de hoje é sobre as consequências da queda, que é esse livro aqui, ó, Vingadores, o Motim. Gente, esse livro, ele dá continuidade aos eventos Vingadores da Queda e ele é inspirado só, ele não é baseado no HQ também de Brian Michael Bendis, Vingadores, os Novos Vingadores, Motim. Milho, por que esse livro ele é só inspirado e não adaptado? Gente, esse livro aqui, ele ganhou uma licença de mudanças que algumas são interessantes e outras não. A autora Alice K. Whitney, ela acaba alterando algumas coisas são bem aceitáveis e outras eu não gostei. Então a gente vai falar do livro, mas aí em determinado momento ali estratégico aqui da minha análise, a gente vai falar do quadrinho. Até mesmo para não comprometer as próximas histórias que iremos contar. Então, aqui o livro, ele acaba tentando isolar-se ali do que aconteceu com Vingadores da Queda, mas algumas coisas realmente... É porque realmente, se você é leitor do quadrinho, se você conhece a história, realmente a gente vai entender, ó, aconteceu aquilo na queda. Você continua lendo, acontece uma outra conversa, aquilo aconteceu na queda. A autora, ela tenta deixar isolado, mas ao mesmo tempo você começa a pegar, você sente a desculpa que ela acaba ali usando, mas você que já leu o quadrinho, você sabe o que realmente aconteceu. E assim, gente, talvez a maior diferença deste livro para o quadrinho é esses dois personagens. O Gavião Arqueiro foi um dos primeiros que morreu em Vingadores da Queda, algo muito pesado, né? Como falado na análise anterior, o autor não estava com brincadeira. O autor botou sem cuspe, sem piedade, o que aconteceu ali naquele quadrinho. Aliás, eu acredito que a Disney, Marvel, não tem essa coragem de fazer ali aquele arco. Inclusive, falando em arcos, os Novos Vingadores no MCU, a gente viu que é os Thunderbolts, né? Então, isso aqui, dificilmente, a gente vai ver nos cinemas. Então, talvez a maior diferença desse livro para o quadrinho é aqui o Gavião Arqueiro e a Viúva Negra. A Viúva Negra nem aparece na queda. Não estou lembrado, não tá não. O Gavião Arqueiro, o negócio que foi feito com ele ali, assim como os outros, né, que perdemos, foi de fazer pena, né? Então, a sinopse, né, como a gente tem aqui do livro e também do quadrinho, existe a balsa, que é uma prisão ali. Olha, essa balsa é pistola, é uma base ali feita para vilões que cada vilão ali com seu determinado poder, ela consegue dar uma sossegada ali neles. Demorou ali, creio que décadas para construir, porque a gente sabe que tem todo tipo de poder. E você fazer uma prisão onde imunize ali todos eles é algo de muita complexidade, né? E a história começa ali com a primeira aparição da Viúva Negra, o que seria do começo da história desse livro. A gente tem a introdução da Viúva Negra aqui, onde ela é pega ali pelo Gavião Arqueiro, ela chega ali no aeroporto da SHIELD, ela pega a viúva
e eles levam ela para Maria Hill. O Nick Fury deu uma sumida. Acho que a autora ela não explica, mas a gente sabe o que está acontecendo com ele por causa de Vingadores Academy. Então, gente, a Viúva Negra, ela pega ali e você, tipo, tá acostumado com a Viúva Negra do Vingadores, né? Inclusive, a tua imaginação em vários momentos aqui desse livro os personagens, os atores que fazem os filmes. Algum outro não, tipo o Peter, porque o Peter ainda ele é adolescente, né? Mas assim, o Chris Evans fica na tua imaginação, o Robert fica na tua imaginação, porque eles são ali em live action. Então, a Viúva Negra é levada ali para Maria Hill e ela decide levar a viúva também para Balsa. Leva lá para Balsa porque a gente deixa ela lá sossegada para ela não começar a arrumar treta aqui com a gente. A gente já tá numa situação bem complicada, né? E eles acabam ali levando a viúva ali para Balsa, o Gavião Arqueiro e a Jessica Drill. Não sei se vocês conhecem a Jessica Drill, que é a Mulher-Aranha. E neste livro ela tá sem poderes. A autora ela deu uma amenizada ali, deu uma nerfada na personagem. E ela, apesar de estar trabalhando ali na SHIELD, tem um passado bem interessante também. Eles acabam levando ela ali para Balsa. Gente, um outro detalhe aqui sobre esse livro é a profundidade que ela dá aos personagens. Eu gosto muito. Isso aqui é um mérito do livro, onde há uma complexidade. Ele não é tão... Eu não sei se a palavra é apressada do livro, do quadrinho. Porque o quadrinho ele tem outra linguagem. Pelo menos esse quadrinho, né? Ele é mais rápido, ele tem um tom até mais cinematográfico do que o livro, que ele é bem mais profundo, ele tem aquele tempo maior. Então, eu acho muito, muito interessante, sim, a narrativa do livro, assim, porque ela é bem complexa ali, ela trabalha muito bem com alguns, não são todos, mas eu gosto desse detalhe. Então voltamos aqui. Eles vão lá para a Balsa e a gente tem novamente coisas que aconteceram com o quadrinho. Electro, um dos vilões aí do Homem-Aranha, o Max, ele acaba criando ali uma rebelião entre os vilões para que eles saindo, né, da Balsa, né? Eles criam esse plano, eles acabam saindo ali da Balsa. E a Viúva Negra lá tá com eles, acaba tendo aquela... Vamos se aliar, vamos se juntar. Inclusive, desde o início ali, desde quando ela pega, existe um clima, existe uma situação quase romântica da viúva com o Gavião Arqueiro. Eu não gostei. Eu acho que eu não gostei pelo que eu conheço deles ali no UCM. Então o Gavião Arqueiro já é casado, então não tem como você shippar eles dois. Eu acho que se você não conhece os filmes, se você não é tão ligado assim como eu acho que vai passar de boas esses flertes aqui, até algumas carícias. Mas realmente eu não gostei pelo fato ali de saber como é que eles são, né? O Gavião Arqueiro, inclusive, tem filhos, né? A gente tem todo aquele arco ali do Gavião Arqueiro nos filmes. Então eu não gostei desse romance. Esse romance não existe, né, no quadrinho, porque realmente eles não estão lá. Então é um ponto negativo para mim. Obviamente vai depender aí da sua leitura, vai depender aí da sua vibe. Então, plano feito, né? O Max acaba saindo aí da prisão com outros, não é dito quantos foram os que saíram, e muitos que aparecem lá eu não conhecia, gente, é sério. Alguns realmente eu tive que pesquisar, gente, são milhares, acho que milhares, né? Mais de 1000 vilões aí que a Marvel tem, e não foram todos ali que eu conheci nos quadrinhos, e também não foram todos que já foram adaptados para o cinema. Então, gente, eles somem, né? Cada um toma um jeito ali, e cabe ali os novos Vingadores, algo que eu estou citando, mas isso é bem dito
posteriormente, né, essa nova formação, que a ideia do Brian Michael Bendis é essa, né? É dar um novo título, é dar essa guinada novamente aos Vingadores, que vinha caindo ali as vendagens, superando sempre ali, os X-Men sempre superando. Então, um novo título, uma nova formação seria definitiva ali para que melhorasse as vendas, e pelas minhas pesquisas, sim, houve essa melhorança aí nas vendas por todo o boom, por toda, né, mudança editorial ali, que afetou também outros e outros personagens. Então, gente, há-se um momento ali que eles acabam se unindo, o Homem-Aranha percebe um poder ali do Electro, ele já, né, conhecendo como é que ele é, e outros Vingadores ali que estavam desaparecidos, sumidos após a queda, acabam ali se encontrando para tomarem rumos aí para pegar esses vilões. Então a gente aparece novamente o Homem de Ferro, aparece novamente o Capitão América e novos Vingadores, novos rostos ali, que é o Luke Cage. Luke Cage talvez você conheça pela série, né? Eu não conhecia ele dos quadrinhos. E ele é casado já aqui com a Jessica Jones, inclusive ela está grávida, tanto no livro quanto no quadrinho. A gente já tem o Homem-Aranha, o Luke Cage, deixa eu ver mais alguém aqui. Não. Gente, lá na balsa, no quadrinho, tem o Sentinela. Eu acho que a autora não era para ter tirado. Enfim. Existem algumas decisões, gente, que realmente a autora, ela, não sei o porquê. Mas a gente acaba entendendo porque era para não fazer tanta ligação com os quadrinhos. Ela queria fazer ali uma isolada. Por isso que eu estou aqui intercalando o quadrinho com o livro, para a gente ter uma imersão maior. Mas realmente tem algumas decisões que eu não achei tão interessante. O Sentinela, eu vou chegar lá no próximo, que seria um novo Vingador, que marcou era como Vingador, e por isso que as vendagens lá foram lá para cima. Então a gente tem aí esse encontro aí dos novos Vingadores, onde decidem, né, procurar os vilões, e eles acabam indo para uma ilha muito famosa, se você aí é fã dos X-Men, onde o vilão é o Sauro, o vilão dessa ilha selvagem, creio eu o nome. Tanto isso no quadrinho como no livro eles vão, tá, gente? Inclusive essa minha intercalação sempre eu tô aqui avisando, até mesmo para a gente ter análise dos dois, para não fazer duas análises. Então eles vão para essa ilha e, gente, antes disso, lá no quadrinho, essa revelação é feita na própria balsa. A Jessica Drill, a Mulher-Aranha, ela barganha ali, dando uns doces aos que ficaram, né? Porque realmente todos não saíram. E ela oferece esse doce, tem um maluco lá, eu acho que ele não é um conhecido não, porque senão eu tinha percebido, ou até mesmo ela teria citado. Então eles falam, ó, eles foram para tal ilha, na Ilha Selvagem. Isso aqui no livro não é contado não, gente. Eles acham de outra forma. Como na minha lembrança ficou mais forte essa barganha da Jéssica, então a gente vai ficar com essa versão, mas não há essa narrativa do biscoito, do doce lá não. Então eles vão lá para a ilha, essa ilha é muito famosa aí, como eu já falei, dos X-Men, e eles estão à procura. E aí, gente, há uma complexidade e profundidade tanto do livro quanto do quadrinho, que nessa ilha, eu não sabia, gente, do pouco que eu sabia dessa ilha, eles extraem vibrânio, né? Vocês são bem familiarizados aí com o vibrânio, aquele material ali do Wolverine, né? Do que o Wolverine usa. E os nativos de lá são explorados. Então, dentro aí da ilha, há essa luta com os dinossauros, essa luta entre
novos Vingadores e essas criaturas, porque lá é cheio desse tipo de anomalia, né? Tem todo tipo de criatura. Eu lembro do episódio lá dos X-Men, que é uma das minhas maiores lembranças desse local. Que, mano do céu, aparece tanta coisa, pterodáctilo, tiranossauro, aparece todo o esquadrão Zeo Ranger lá dos Power Ranger. Então, fica ali aquela investigação e há-se um momento em que os Vingadores são pegos, os novos Vingadores são pegos ali, porque realmente Sauron está em seu território, né? Sauron está em seu território e acaba ali pegando o Homem de Ferro, o Capitão América e etc. Gente, vamos falar um pouco sobre o texto do livro, não agora. Vamos falar também do quadrinho e novamente, e depois a gente volta para a história. Gente, eu já falei um pouco sobre a questão do texto do livro, a complexidade, certo? Existe alguns textos ali do Luke Cage que eles diminuíram muito agora para o quadrinho, para o livro. O livro é dos anos 2010. Então, muitas conversas, muito do texto do Luke Cage foi amenizado, palavrão, algumas citações que hoje soas como machista, sexista, né? Então, o livro, ele deu essa alterada. O Homem-Aranha, ele tá sempre na parte escapista, sempre ali no humor, né, no alívio cômico. Eu gosto também, só que como eu falei anteriormente, ele não tem aquela pegada do Tom Holland, mas também não tem a pegada do Tobey Maguire. Então, a tua mente dá aquela bagunçada na tua imaginação. Então, agora, gente, o mais fraco é do Capitão América e do Homem de Ferro. Tanto no livro quanto no quadrinho, eu não sei se é o fato ali de toda a situação. Talvez, né? Talvez seja essa desculpa, porque dá para entender que o Capitão tá muito abalado por tudo que aconteceu, pela perca ali dos Vingadores, o próprio Capitão América, né, o Steve. Então, tá muito fraco o texto deles. Realmente eu não vejo aquela vitalidade deles ali. Uma hora ou outra o Homem de Ferro solta aquelas piadas, aqueles deboches, mas nada tanto quanto a gente conhece. Realmente eu acredito que é pelo abalo ainda. A autora eu não vou nem dizer tanto, porque, como estou falando já aqui, ela tentou isolar os eventos, mas no quadrinho eu sinto sim esse abalo do Tony e do Steve. Realmente o negócio não foi para brincar, né? Não foi brincadeira. Então, voltamos aqui. Gente, tem umas coisinhas ali também da Jessica Drill, aquelas questões ali da Viúva Negra, um pouco do passado, mas coisa rápida. O texto até interessante do livro, né? Que a Scarlett, no caso a Viúva, não tá no quadrinho. Então, voltamos aqui a nossa Ilha Selvagem, onde eles são pegos, né? Sauron está ali em território e o negócio pegou fogo. Rio, né? Chega lá e mete bala, ela sai matando a Helena que estava por lá. Ela aparece bem melhor, bem mais trabalhado no quadrinho, mas no livro ela também aparece, inclusive pelo fato da Natasha estar por lá, tem aquela conversa, tem aquela familiaridade entre eles ali, mas assim, no livro, no quadrinho é bem mais violento. O negócio ali foi para fazer, né, caos. A SHIELD, ela ficou muito desconfiada dos Vingadores, consequentemente dos novos Vingadores, né? Então a Maria Hill ali no comando acaba ali fazendo um ataque. Tanto o livro quanto o quadrinho não explica, mas a gente entende entre linhas ali que é essa busca, né, da SHIELD, essa desconfiança.
entre eles por tudo que aconteceu ali nos arcos anteriores. Então, há um assassinato, pelo menos no quadrinho não dá a entender que foi totalmente, mas ambas as cenas elas são bem violentas perante a isso. E, através, nesse meio tempo, tanto no livro quanto no quadrinho, a gente tem a revelação que Sauron estava fazendo aquilo com os nativos por um bem maior de uma empresa aí que queria o adamantio para financiar armas e entre outras, né, experimentos ali que o adamantio providencia. Então a gente tem uma camada dentro de outra camada e assim o livro e o quadrinho acabam mostrando essa complicação aí, esse desenvolvimento pós Vingadores da Queda. Gente, vamos ter uma análise ali, uma final sobre a situação. Então, tanto o livro quanto o quadrinho são experiências extremamente satisfatórias. Emílio, é melhor o quadrinho ou o livro? Gente, é o seguinte, ambos são bons, cada um toma ali uma atitude, mas tem aquelas diferenças. Tem outro personagem que fez parte aí dos Novos Vingadores, que foi o Wolverine. Eu não sei o porquê a autora do livro tirou ele. Olha, ia ficar tão bonita essa capa com o Wolverine. Enfim, ela não colocou o Wolverine, inclusive é bem legal ali o final do quadrinho, o Capitão América chamando ali ele para fazer parte. Eu não sei o que estava acontecendo entre ele e os X-Men, mas porque quando o Wolverine aparece no quadrinho, eles têm um chamado que aconteceu alguma coisa lá na ilha, né? Na Ilha Selvagem. E a gente sabe que não é a primeira vez que aconteceu treta entre os X-Men e Sauron, e o Wolverine acaba aparecendo ali e acaba ali ajudando. A autora tirou o Wolverine, eu não gostei. Mas enfim, a autora não ia fazer Dinastia M em quadrinho, acho que ela não tem essa autorização, acredito que ela não tem. Dinastia M é bem mais complexo, principalmente ali por todas as linhas temporais, né? O surto lá da Wanda, as ilusões, né? As realidades paralelas. Então, para você fazer isso em um livro é bem mais complicado, né? Então, eu acho que ela não teve e eu acho que ela não vai ter mais. Eu acho que não. Então, gente, qual o melhor livro? O livro ou quadrinho? Gente, cada um você vai ter uma experiência. Se você tá ali dando continuidade à leitura dos quadrinhos, então é melhor você ler o quadrinho e continuar com seus quadrinhos. Se você quiser ter uma leitura interessante sobre os Novos Vingadores, então pode sim ler o livro. É uma experiência interessante. Vai ter uma coisa ou outra ali que a autora coloca e realmente você fica com a pulga atrás da orelha, mas são coisas de livro, né? São mistérios de livro que você fica, né? Se você for procurar, você vai entender. Mas assim, ambos são propostas interessantes. Vocês terão uma experiência muito boa e agora o livro tem bons momentos bem mais construídos. É um livro que tem mais tempo, né? De construção ali dos personagens. Então, realmente, por construção, por complexidade de narrativa, o livro é melhor. Eu falo nesse sentido. Mas não que o quadrinho não tenha assuntos, não tenha uma ação satisfatória. O texto realmente é um pouco mais rápido. Mas enfim, gente, para fazer uma análise bem maior, ambos são bons, são interessantes, ambos são satisfatórios, vocês terão. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Eu vou continuar lendo os livros dessa linha. Esse é o primeiro da nossa playlist. Eu vou falar de todos. Enquanto tiver livro da Marvel que foi adaptado para romance, a gente vai falar. E alguns livros aí da Novo Século e da editora Excelsior foram originais, foram histórias originais. Então, se a editora Novo Século ou a editora Excelsior quiser mandar para mim, eu ficarei muito agradecido. Mas fica aí
né, esse nosso novo projeto, essa nova playlist para falar desses livros romanceados. Então, gente, até mais. Muito obrigado. Tchau, tchau.